Fala galera, chegando ao último vídeo dessa cobertura da Copa do Mundo de 2022. A Copa que terminou com o tri da Argentina, enfim, até que enfim, o título mundial chegou para Lionel Messi. Então vem comigo que eu vou te contar a minha seleção, os 11 melhores jogadores, mais o treinador dessa Copa do Mundo, desse torneio. Em oferecimento a Doce Terapia da Lê, os melhores bolos caseiros da Baixada Santista. Frete grátis do canal 1 ao canal 7 em Santos. Link aqui na descrição. Meus amigos, ela acabou. A Copa do Mundo chegou ao fim e também chegou o momento de eu mostrar para vocês a minha opinião dos 11 melhores jogadores, mais o treinador dessa Copa do Mundo. Vamos começar pelo goleiro Emiliano Martínez, um goleiro decisivo, né? Foi muito decisivo para essa Argentina, para esse título da seleção. Foi participativo nos pênaltis, né, contra a Holanda e também na final contra a França. Ele ajudou bastante a Argentina também no tempo normal em algumas partidas em que sofreu um pouquinho, principalmente no final do jogo contra a Austrália. Contra a Holanda ele também ajudou. E também não poderia deixar de citar contra a França, inclusive na final, o último lance da prorrogação, o Moani teve a bola do jogo e o Martínez fez uma defesa sensacional. Com o pé, uma das melhores defesas da história da Copa do Mundo. Mas também não poderia deixar de citar Livakovic, o goleiro da Croácia, e Bono, goleiro de Marrocos. Fizeram uma Copa do Mundo muito boa, o Livakovic inclusive fechando o gol contra o Brasil. E o Bono muito participativo, defendendo bolas excepcionais para a seleção de Marrocos. Falando em Marrocos, na lateral direita eu fico com o Hakimi. Talvez seja o lateral direito que mais destoou nessa Copa do Mundo. Fez também uma Copa muito boa, né? Um jogador que, apesar de Marrocos ter tido uma postura um pouco mais defensiva na maioria dos jogos, ele chegou bastante ao fundo, foi bastante participativo ofensivamente. E acho que ele foi o lateral direito que mais destoou, que jogou melhor nessa Copa. Eu posso citar o Dumfries da Holanda, o Molina da Argentina, mas acho que individualmente o Hakimi foi o melhor dessa Copa do Mundo. No miolo da zaga eu fico com o Otamendi, apesar do erro que ele teve na final contra a França, né, na bola em que o Moani sofreu o pênalti e o Mbappé fez o primeiro gol dele, né, que diminuiu o placar. O Otamendi fez uma Copa do Mundo impecável, um jogador que foi bastante questionado, né, quando o Scaloni bancou ele lá nas eliminatórias na Copa América, e ele se mostrou que pode e que é importante, né, foi importante nessa Copa do Mundo. Um zagueiro que não tem um refino técnico, constrói muito pouco, mas é muito combativo, muito firme. Ele tá assim na minha seleção dos melhores zagueiros dessa Copa do Mundo. E o companheiro dele foi o Upamecano da França. O Upamecano se consolidando no Bayern de Munique e também na seleção francesa, com a lesão do Kimpembe. O Upamecano tomou conta da posição e sim é o titular, né? Hoje ele é o titular da seleção da França e fez uma Copa do Mundo muito boa, tá? Acredito que junto com o Otamendi ele tenha sido o melhor zagueiro dessa Copa. Mas eu também não poderia deixar de citar o Gvardiol, o zagueiro da Croácia. Fez uma ótima Copa do Mundo, zagueiro canhoto, né, que tem muita qualidade no passe, muito promissor, né, um zagueiro de 20 anos. Também fez uma Copa muito boa. Já falei dele aqui muitas vezes, no vídeo que eu citei como a Croácia joga, como eu imaginava que a Croácia ia jogar contra o Brasil. Eu elogiei bastante o Gvardiol e ele fez uma Copa do Mundo muito boa. Não acredito que ele fique muito tempo no Leipzig. É um jogador que pode bater o mais alto nível na Europa. E na lateral esquerda o Theo Hernandes. O Theo Hernandes também, se eu citei que o Hakimi destoou pelo lado direito, o Theo foi quem destoou do lado esquerdo, né, nessa lateral esquerda. Apesar do mau jogo que ele fez também na final contra a Argentina, foi o lateral esquerdo impecável, né, muito participativo, fazendo essa dobra com o Mbappé pelo lado esquerdo, né, da França. Então o Theo, que entrou já na estreia da França, o irmão dele, o Lucas Hernandes, teve uma lesão e aí o Theo entrou e não saiu mais do time. Uma Copa do Mundo impecável, muito participativo, um grande jogador. O jogador que já vinha fazendo ótimas partidas pelo Milan e fez uma Copa do Mundo muito boa. O primeiro volante é o Amrabat. O Amrabat acho que é indiscutível, né? Foi um leão em campo por Marrocos, um jogador muito importante para dar esse equilíbrio entre a defesa e o ataque. Um jogador que não para de correr em nenhum momento, que também tem uma qualidade no passe muito boa, né?
Muita gente, inclusive eu, elogio bastante a parte defensiva do Amrabat, mas ele ajuda sim a construir, a fazer essa bola chegar no ataque. Ele fez uma Copa do Mundo impecável. Foi muito importante para Marrocos, né, para essa quarta colocação da seleção africana. E também imagino que ele não fique muito tempo na Fiorentina. Inclusive, ao que parece, o Liverpool já está sondando o atleta, então é muito possível que ele já saia aí, se não no início do ano, no meio do ano que vem. O meu segundo volante é o Enzo Fernandes, né? Também acho que é indiscutível, né? Que Copa do Mundo que o Enzo fez, a grande revelação dessa Copa do Mundo. Inclusive eu citei aqui no vídeo sobre as revelações da Copa. Eu coloquei ele como primeiro lugar, eu vou deixar no link aqui na descrição para você também ver a minha opinião sobre as 5 principais revelações dessa Copa. E o Enzo entrou no decorrer do campeonato, né? Ele entrou naquela partida contra o México. Ele começou no banco contra a Arábia Saudita, e no segundo jogo contra o México também. E aí ele entrou, fez um gol, o segundo gol daquela vitória da Argentina, e ele não saiu mais do time. Jogador excepcional, muito dinâmico, já tinha se destacado no River Plate, se transferiu para o Benfica, hoje é titular do time português e também da seleção argentina. Um jogador, cara, que pode atingir o mais alto nível da Europa, dinâmico, joga com ou sem a bola, tem qualidade para jogar, tem uma pegada na marcação muito forte, então um meio-campista moderno, e sim, não teria como não estar nessa minha seleção da Copa do Mundo. Mas eu queria também destacar o Onari, que campeonato que ele fez por Marrocos também, meio-campista jovem, também está no meu vídeo das revelações da Copa do Mundo, fez uma Copa muito boa, inclusive o Luis Henrique, o treinador da Espanha, quando enfrentou o Marrocos nas oitavas de final, o Luis Henrique não o conhecia e perguntou, cara, quem é esse moleque? E sim, o Onari é um jogador do Angers da França também, acredito que ele não fique no Angers, até porque o clube está em último do campeonato francês. Então é um jogador muito bom, muito técnico, dinâmico, intenso, participativo, procura sempre estar no setor da bola, né, onde a bola está, ele procura estar perto. Mas eu escolhi o Enzo Fernandes como segundo volante, porque era indiscutível, né, cara, como ele foi participativo para a Argentina e também por conta do título. E o meu meia é o Griezmann, né? Ele já tinha feito uma Copa de 2018 muito participativo, né? Fazendo gols, atuando um pouco mais à frente, mais perto do Giroud, centroavante, mais como um 10, às vezes como um segundo atacante. Nessa Copa ele atuou um pouquinho mais recuado, mais num tripé de meio de campo, ao lado de Tchouaméni e Rabiot. Mas mesmo assim ele jogou demais, cara. Foi muito bem nessa Copa do Mundo, deu 3 assistências. Foi o maior assistente dessa Copa, né? Então não teria como o Griezmann estar de fora. Um jogador que foi se reinventando ao longo da carreira, né? Foi recuando um pouquinho mais, né? Para quem não sabe, o Griezmann no início da carreira lá na Real Sociedad era um atacante velocista que atuava aberto pelos lados, e hoje nessa Copa do Mundo ele atua como praticamente um volante, né? Um jogador que atua num tripé de meio de campo, mas fez uma Copa excepcional. E eu também queria destacar o Bruno Fernandes, né? O Bruno não tá na minha seleção, mas também fez uma Copa muito boa. O grande jogador de Portugal nessa Copa do Mundo também deu 3 assistências no torneio. Foi muito participativo, muito decisivo enquanto Portugal esteve na Copa. Então eu queria fazer essa menção honrosa. E na frente queria começar falando pelo Julián Álvares. Julián Álvares, assim como o Enzo Fernandes, logo quando o Álvares entrou de fato, virou titular, a Argentina se transformou e ele não saiu mais do time. O jogador tem um futuro promissor, que já tinha se destacado no River Plate também, se transferiu para o Manchester City e já está atuando com o Guardiola em alguns momentos como titular, outras entrando no segundo tempo, mas tendo minutos. E nessa Copa do Mundo ele se tornou titular, assumiu o posto que era do Lautaro Martínez, e o Álvares foi muito bem, autor de 4 gols nessa Copa do Mundo. Um jogador também revelação dessa Copa, uma das revelações dessa Copa do Mundo, e não teria como ser diferente, né? Outro é Lionel Messi, é claro, né? O grande gênio da competição, enfim conseguiu o título, vice-artilheiro do campeonato, jogador que manteve a regularidade em todos os jogos da Argentina, todos os jogos ele jogou bem, foi decisivo, né? Marcou 7 gols nessa Copa. Então um jogador excepcional que deixou diversas vezes os atacantes da Argentina na cara do gol. Em alguns momentos os atacantes não aproveitaram essas oportunidades, mas um cara diferente, um jogador excepcional, e fez mais uma Copa excepcional. Já tinha feito uma Copa de 2018 boa, em 14 também espetacular, mas de 2022 ele alcançou o seu auge em Copas do Mundo, e não teria como o Messi
tá fora, até por conta do título. E agora sim, Kylian Mbappé, o artilheiro dessa competição, né, um jogador excepcional, que também, assim como o Messi, manteve uma regularidade praticamente em todos os jogos nessa Copa. Já tinha sido espetacular no título da França em 2018 e mais uma Copa excepcional em 2022. Foi, como eu já disse, foi o artilheiro da competição, decidiu partidas para a França, né? E inclusive na final contra a Argentina, quando a França parecia estar morta no jogo, ele foi lá, aparece, fez 2 gols no tempo normal, levou o jogo para a prorrogação. Na prorrogação fez mais um gol, nas penalidades também marcou o seu. Então, cara, excepcional, um moleque que tem já é o presente do futebol, né? E que tem um futuro promissor, que vai estar em 2026, que possivelmente pode estar em 2030, né? Então fez uma Copa excepcional, o grande cara da França, e para mim também, junto com o Lionel Messi, o grande cara dessa Copa do Mundo. E para treinador fico com o Lionel Scaloni, né? O Scaloni que na derrota para a Arábia, o Scaloni manteve o que vinha dando certo nas eliminatórias e na Copa América, e após a derrota ele mexeu. Foi peitudo para bancar as mudanças, né? Porque se ele não tivesse conseguido os resultados com base nas mudanças, ele iria ser chamado de professor Pardal, sim. Então ele foi peitudo para bancar as mudanças, e essas mudanças deram resultado, né? A Argentina passou a vencer, passou a jogar bem em alguns jogos, em outros sofreu, é verdade, mas na maioria dos jogos a Argentina jogou bem, né? O Scaloni não repetiu peças, mudou bastante, inclusive, sistemas de jogo, às vezes jogando com 3 zagueiros, outras com linha de 4, com 3 atacantes, em alguns momentos com 2, com 4 no meio campo, outras com tripé de meio de campo. Então o Scaloni mexeu bastante nessa Copa do Mundo e as mexidas deram resultado. Então era indiscutível que o Scaloni não fosse o treinador dessa Copa, e a Argentina se sagrou tricampeã mundial. Então é isso, galera. Essa é a minha escalação, essa é a minha seleção da Copa do Mundo de 2022. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço.